Pessoal, bem-vindo a mais um Curtinhas do Net. E eu queria começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que se inscreveu no canal essa semana. Foi muito bom. O último vídeo, o seu domínio via e-mail, teve uma excelente repercussão. E eu gostaria muito de agradecer as pessoas que entraram em contato, que deram feedback e principalmente aqueles que se inscreveram no canal, ok? Conto com a ajuda de vocês para divulgar mais ainda o nosso trabalho e, e mandem sugestão, participem, comentem os vídeos para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso curtinhas.net. E hoje nós vamos falar sobre um tópico bem interessante, que é a organização, domínio do seu projeto. Ok? Eu vou apresentar aqui no Visual Studio dois modelos é, de organização. Ok? O primeiro modelo que eu vou apresentar é um modelo que eu utilizei muito em alguns projetos que eu fiz, ou que participei, ok? Que é esse aqui. Esse modelo mais aparentando uma relação de estrutura em camadas, certo? Ao abrir aqui a minha solução do no Visual Studio, eu tenho aqui uma camada de apresentação, uma camada de aplicação, minha camada de domínio e de infraestrutura, certo? Essas aqui são pastas de soluções para organizar melhor o código, ok? Na minha camada de apresentação eu tenho o meu projeto MVC. Na minha camada de aplicação eu tenho aqui é, um projeto de aplicação que vai conversar com a minha camada de apresentação, vai servir de hub para passar as regras para o domínio, ok? Aqui eu tenho o meu domínio em si, ok? Com as minhas classes de domínio. Eu tenho aqui, por exemplo, essa separação projects. Eu tenho o repositório de projeto, a interface de serviço projeto, a entidade de projeto e os serviços de projeto, ok? E tenho aqui as minhas camadas de infraestrutura, ok? Tem minha camada de dados, a minha cross-cutting, certo? E uma camada de serviços que é uma camada mais de API, web service, serviços de e-mail, certo? Então essa aqui é uma forma que eu utilizei bastante para modelar o código, para modelar, quer dizer, a estrutura do meu projeto, ok? E eu acredito que tem muita gente que utiliza ainda esse modelo, ok? É, a vantagem dele é que você separa, né, tem a separação em camadas de responsabilidades. Você utilizando a gestão de dependência, você consegue também ainda mais provocar uma menor independência entre essas camadas, né? E, e funciona. Agora, uma crítica que eu tenho, que na verdade não é uma crítica minha, eu gosto, mas uma crítica que eu lembro que eu vi o Uncle Bob, o, fazer o Robert C. Martin, o escritor do Código Limpo, projetos com essa natureza de estrutura. Quando nós abrimos essa solução de cara, nós não temos uma percepção do que ela está fazendo, essa aplicação faz o que, né? O que significa isso? Apresentação, aplicação, domínio, infraestrutura, né? Quando alguém entra, um novato entra na sua equipe e se depara com isso, qual vai ser o caminho que ele deve adotar, né? Então tem essa questão, a questão da legibilidade dessas camadas. Esse primeiro contato com o código, ele não representa muito um contexto de domínio, ele não fala muito sobre o problema que o software quer resolver, ok? Beleza? E eu vou apresentar agora uma outra proposta, okay? Que é o que eu tenho trabalhado ultimamente, certo? Essa proposta, é, ela, ela se diferencia um pouco.
se diferencia um pouco da anterior, uma vez que quando abrimos a solução, nós damos de cara com outro tipo de subdivisão do projeto. Nós temos a divisão em contexto, ou seja, os nossos contextos delimitados, os bound context, eles na verdade são projetos para cada contexto, ok? Ou seja, ao abrirmos esse projeto, a gente vê uma aplicação web chamada OpenTFS Portal. Nós vemos Project Manager Context, Timesheet Record Context, Dent Access Context. Então a gente já tem uma legibilidade um pouco melhor. A gente está vendo contextos que se remetem a gerenciamento de projeto, apontamento de horas, né? E um portal TFS aberto. Okay? Então, aparentemente, esse projeto se propõe a ser uma espécie de portal, uma extensão de portal TFS, né, que tenha um gerenciamento de projeto e um controle de produtividade pelo tempo. Tá certo? Esse é um projeto que eu estou encaminhando, é um projeto pessoal, certo? E eu optei por essa separação e vou explicar por quê. Qual a diferença principal nessa estratégia? A principal necessidade que eu tive foi isolar principalmente esses dois contextos. O contexto de gerenciamento de projeto, ok, com o seu core aqui, o seu domínio. Nós vamos ver aqui backlog item, project, sprint, ok. Essa camada ela vai ser uma camada para controle do projeto em si, das tasks, do quadro Scrum, do seu dashboard, ok? Aqui tem sua camada de dado nesse mesmo contexto, ok? E os seus testes, suas camadas de teste. Esse carinha aqui, por enquanto não tem nada, certo? Mas ele é outro contexto da solução, ok? Qual foi a necessidade de ter esses contextos separados? Porque eu não utilizei a mesma estratégia da arquitetura anterior, certo? A necessidade principal foi o seguinte: a proposta dessa solução é que o contexto de gerenciamento de projeto, junto com o portal, sejam projetos open source, que eles sejam liberados para a comunidade através de GitHub, tenham o seu repositório próprio, sua base de dados própria, e que qualquer pessoa pode baixar esse projeto e utilizar e customizar o seu próprio portal TFS na sua empresa, por exemplo. Já o Timesheet Record, a ideia é que ele seja um produto que possa ser comercializado como extensão para controle de produtividade junto ao TFS, ok? Então, esse carinha é código fechado, ele vai ficar sobre um aguardo de um repositório particular. Então, ao separar esses contextos, eu tenho essa possibilidade de separar esses códigos para propósitos diferentes, entendeu? Então, e uma coisa também bem legal é que eu posso gerar subsistemas com partes de contextos. Por exemplo, se aqui tivesse mais uns 10 contextos nessa solução, eu poderia criar subsistemas com contextos específicos para a necessidade daquele subsistema, ok? Então, são duas visões, duas maneiras. Confesso que ultimamente eu tenho me aproximado mais desse estilo de divisão de projeto e organização, ok? Mas eu gostaria de salientar que cada modelo desse tem suas implicações, suas limitações. No anterior eu falei sobre implicações de percepção, do, da solução não expressar inicialmente de cara um contexto, dela agrupar toda a lógica embaixo de uma única camada de domínio, ok? E aqui nessa organização, um grande problema desse modelo é a questão da integração entre essas camadas, a integração de dados. Por exemplo,
esse não vai ser um problema desse projeto, mas existem outros projetos que eu estou trabalhando em que eu tenho meu modelo de cliente em dois códigos diferentes. Eles são mapeamentos diferentes, apesar de apontar para a mesma tabela, mesmo banco, mas são modelos diferentes porque os contextos exigem que eles tenham características específicas, métodos específicos, e para seguir uma questão de legibilidade do contexto, para seguir a, a cultura do body context específico e para atender as necessidades dos times, que são também times diferentes, esses modelos tiveram que ficar em body contexts diferentes. Okay? Então, um problema desse tipo de estrutura é a integração de código, é a integração de banco, a integração de dados, a migração de dados principalmente, ela tem que ser melhor gerenciada, os conflitos de código compartilhado tem que ser melhor gerenciado. Então, vale aí também ponderar se esse tipo de estrutura vai valer para você ou não. Okay? Nesse caso, a minha estratégia foi separar esses contextos, porque parte desse projeto é open source, parte dos contextos são open source e outras partes são produtos, okay? De código fechado. Okay? Então, vale a pena você repensar qual o melhor modelo para a sua necessidade e tentar aplicar o melhor possível, usando sempre, lógico, a gestão de dependência, um bom estilo arquitetural que consiga lhe dar o isolamento que você precisa, lhe dar a agilidade para novas implementações, ok? Então, pondere sobre esses dois modelos e qual vai se encaixar melhor a sua solução, ok? Então, mais uma vez, obrigado. Peço que, por favor, comente esse vídeo se tiver alguma dúvida ou algum questionamento, fique à vontade. O que eu estou fazendo aqui, essa apresentação não é um dogma, é uma estrutura que eu achei para resolver os meus problemas. E se você tem uma maneira diferente ou melhor que essa, apresente, poste no comentário do vídeo, coloque o link lá do GitHub do seu código, ok? E compartilhe com todo mundo, com a comunidade, que juntos nós crescemos melhor, ok? Mais uma vez, obrigado e até a próxima.